Fala galera, Carla Bernardo, tô aqui para compartilhar com você o meu devocional diário e te provar que uma xícara de chá e 15 minutos de estudo bíblico podem transformar a sua vida. Livro de João, capítulo 11, versículos de 17 a 37. Jesus conforta as irmãs de Lázaro. Nós vimos nos textos anteriores que Jesus vai para a região onde João Batista batizava, porque tentaram matá-lo em Nazaré. Enquanto ele está lá, ele recebe a notícia, as irmãs de Lázaro mandam um mensageiro avisar que Lázaro está doente. E aí Jesus diz na hora que recebe a notícia, que não haverá morte, que isso será para a honra e glória do Pai. Porém, o texto nos diz, aqui ó, até eu marquei, que Jesus ficou mais 2 dias onde estava. Ele não se apressou para encontrar Lázaro. Ele demorou e a gente entende até que foi de propósito, por causa do decorrer da história e por causa do que ele diz aqui para os discípulos. Então, isso aqui está no vídeo anterior. Se você não conhece o canal, se você chegou aqui nesse vídeo, a minha sugestão é que você vá lá nas playlists, tem o livro de João, clica na playlist de João e assiste desde o primeiro vídeo. Ela vai te direcionar na ordem certinha para a gente ler o livro todo na ordem cronológica, né? Na ordem que ele está escrito, para que você tenha uma compreensão melhor do texto e do contexto. Então isso foi o que a gente viu no último vídeo e agora a gente vai continuar, que é quando Jesus chega na casa de Lázaro. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias, ou seja, ele já tinha sido sepultado há 4 dias. Quando Jesus foi avisado, ele ainda estava doente, então ele morreu e já foi enterrado. Betânia, que é a cidade de Lázaro, né, e suas irmãs, distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, ou seja, era uma caminhada de cerca de 45 quilômetros, bem perto, Betânia de Jerusalém. E aí ele vai dizer aqui, por causa disso, por ser muito perto, né, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Então o que a gente entende aqui? Que Lázaro era muito querido, né? As pessoas vieram de outra cidade, por mais perto que fosse, mas eles se mobilizaram para ir lá trazer conforto para as irmãs de Lázaro. Então eles se compadeceram, né? O que a Bíblia diz sobre chorar com os que choram. Então eles foram para lá consolar as irmãs. Aqui eu entendo que me parece que elas não são casadas, porque não cita marido, não cita filhos. Eu imagino que aqui nesse contexto elas tenham perdido também, além do irmão, o arrimo de família, né? As mulheres nessa época elas precisavam ter um homem que cuidasse delas. Se não era o marido, um filho mais velho, um irmão, um primo, algum homem precisava assumir essa mulher. E pelo contexto aqui, eu entendo que elas não tinham marido. Então a dor delas, além do luto e da perda do irmão, também poderia ser uma dor de incerteza, né? Que vai ser do futuro, sem esse irmão que era responsável por elas. Versículo 20. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, ou seja, alguém viu, né, no caminho que Jesus estava vindo, foi avisar Marta. Foi encontrá-lo. Marta não espera Jesus chegar, ela sai correndo. A gente vê naquele texto em que ela briga, né, que ela pede para Jesus dar bronca em Maria, que ela está muito ocupada, tal, que Marta é impetuosa, ela tem um temperamento explosivo. E aqui isso vai de encontro novamente, ela sai correndo. Mas Maria ficou em casa. A gente vai ver nos próximos. Quando eu vi isso aqui, eu falei, por que Maria não foi? Mas depois a gente vai entender. Ela nem avisou a irmã. Ela saiu correndo. Então isso mostra bastante pra gente um pouco do temperamento de Marta. 21. Disse Marta a Jesus. Então ela foi correndo e encontrou Jesus. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A gente pode ler isso aqui entendendo que ela tá cobrando Jesus. Mas pelo andar da conversa, não. Ela só fez uma conclusão. Eu creio que você podia ter curado meu irmão.
E eu acho interessante, a gente vai ver aqui, como Jesus trata cada uma de forma individual e pessoal, e sem julgamento. Cada uma vai agir de um jeito, mas Jesus vai agir de forma individual com cada uma. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Olha o que ela está declarando. Eu sei que você tem poder para curar e o meu irmão não teria morrido. Mas eu também sei que ainda Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. E Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Do que ela está falando? Da segunda vinda de Jesus. Quando Jesus voltar para julgar todo mundo, os mortos vão ressuscitar. É disso aqui que ela está falando. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição. Ai, eu amo quando Jesus diz eu sou. Porque, vamos lembrar, eu sempre falo isso aqui, eu sou. É o que Deus diz para Moisés na sarça ardente. Quando Moisés é convocado a voltar para o Egito e libertar o povo, ele fala para Deus, e qual é o nome que eu vou, em nome de que Deus eu devo me apresentar? E Deus diz para ele, eu sou. Então, quando Jesus usa esse termo, ele reafirma a divindade dele. Eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, eu ressuscito e eu dou a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, ou seja, aqui ele está falando de morte na carne, né? Viverá. Viverá onde? No céu. Aqui ele está falando de espírito. Então, por isso que mesmo morrendo, viverá. Aqui tem a chave da vida cristã. Aquele que crê em Jesus, mesmo depois de morto, terá a vida eterna, vai para o céu. Então, isso aqui, essa frase, é o que salva a gente, é o que nos leva à salvação e à vida eterna. Qual é o segredo para ir para o céu? Crer em Jesus. Ele tá falando que se fizer bastante caridade, vai pro céu? Ele tá falando aqui que se for uma pessoa de bem, vai pro céu? Se for alguém que se sacrificar demais, vai pro céu? Não. Todas essas coisas são fruto de uma pessoa que conhece a Cristo. Mas nada disso garante que você vá pro céu. O que garante que a gente vá pro céu é crer em Jesus. E é essa conversa que ele tá tendo com Maria. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Aí ele pergunta para ela, você crê nisso? E ela lhe respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo. Cristo e Messias são a mesma palavra. Cristo é em grego, Messias é em hebraico. Então, é o significado da mesma palavra. Então, quando ela diz, tu és o Cristo, eu creio que você é o Messias. Aí ela continua. O Filho, já falei aqui também, ó, F maiúsculo. Quando tem a inicial maiúscula, está tratando de Deus, de divindade, né? Filho de Deus que devia vir ao mundo. Ou seja, eu sei que você é o Messias que estava prometido. E depois de dizer isso, foi para casa. Então, ela conversou com Jesus, ela volta para casa, Jesus fica. Jesus não vai com ela para casa de Lázaro. Foi para casa e chamando à parte Maria, aqui, falei que o texto ia dizer pra gente, Maria não foi porque ela nem sabia que Jesus estava lá. Chamando à parte Maria, disse-lhe, o mestre, aqui ó, M maiúsculo, por quê? Porque está falando da divindade. Existe o mestre da terra, né, o professor, M minúsculo. O mestre Jesus, M maiúsculo. Está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Ela saiu correndo. Ela nem pensou, ela saiu voando. 30. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, ou seja, Marta encontrou com ele fora da cidade, né? Fora do povoado. E aqui ele está falando que ele ainda não tinha entrado no povoado, mas estava num lugar onde Marta o encontrara. Jesus ficou parado, esperando Maria. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu,
Os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Como ela saiu correndo, estava todo mundo ali vivendo luto, né? O judeu ele não faz velório como a gente, né? Ele enterra rápido. Mas depois do enterro tem esse ritual de ficar na casa da família, enfim, consolando. Quando eles viram que ela saiu correndo, pensaram, ela tá indo lá no sepulcro, vamos lá junto com ela chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés. Eu nunca tinha reparado nesse detalhe aqui. A gente vê que Marta vai ao encontro de Jesus e conversa com ele. O texto não diz que ela se prostrou. Então, provavelmente isso não aconteceu, né? Marta, impetuosa, explosiva, conversou com Jesus em pé. E isso não foi um problema. Jesus conversou com ela normalmente. Mas Maria, o texto fala que é aquela que derramou perfume aos pés de Jesus. Ela estava sentada aos pés de Jesus quando Marta foi reclamar que ela tinha que ajudar ela com o serviço da casa. Então a gente vê aqui que é usual para Maria se lançar aos pés de Jesus. Aqui fala pra gente muito do temperamento de Maria, né? Então ela já chega se lançando. E disse, olha que interessante, a frase dela é a mesma da irmã, exatamente a mesma coisa. Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, a gente entende que ambas têm a mesma fé. Mas olha só, o diálogo de Jesus com Marta foi mais longo, né? Marta precisava ser convencida. Maria, a gente vê aqui pelo derramar dela que isso não é necessário. Então, ela fala isso, e aí Jesus, o texto diz, ó, ao ver chorando Maria, os judeus, ela fala isso, Jesus nem responde. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, como que é enterro, gente? Quando você vai no enterro, a família de quem morreu, quem está sendo velado, né? Chora e os amigos choram junto. Foi essa cena aqui, né? De comoção. Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. É interessante a gente ver essas características tão humanas, né? A Bíblia diz que Jesus se esvaziou de si mesmo para se tornar homem, né? Ele se esvaziou da sua divindade para se tornar homem. E aí a gente vê aqui que Jesus viveu as mesmas coisas que a gente, ele teve os mesmos sentimentos, tanto que o espírito dele, ele se agita e o espírito se perturba. Aí ele pergunta, onde vocês colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Então, levaram ele para o sepulcro. E aqui eu sempre me emociono, quando eu fui estudar aqui para gravar, eu já estava aos prantos. Esse é o menor versículo da Bíblia. Quando te perguntarem qual é o menor versículo da Bíblia, é esse aqui. Jesus chorou. Eu me emociono porque todos aqui estavam sofrendo. E Jesus, mesmo sabendo que ele ia ressuscitar Lázaro, ele se compadece. Ele sente a dor deles. E isso nos diz que mesmo sabendo o futuro, quando a gente está passando por uma dificuldade, por uma fase difícil, mesmo Deus, sabendo o que ele vai fazer lá na frente, que essa fase vai passar, ele se compadece da gente. Ele chora com a gente, ele estende a mão pra gente. Foi isso aqui que Jesus fez. Ele chorou junto com eles. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava, que viram a dor de... Imagina como Jesus chorou. Chorou ao ponto deles comentarem, olha como ele amava Lázaro, né? Pela dor dele, pelo sofrimento. Mas alguns deles disseram, sempre tem a língua preta, isso aí, gente, qualquer lugar. Aí vem as vozes, né? Os secretários de Satanás, sempre tem. Alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Tipo, se ele era tão amigo assim, se ele é tão poderoso, já começam a lançar as sementes. Para mim, no dia de hoje, a lição que fica, né, eu sempre falo aqui, cada vez que a gente lê um texto, a gente encontra coisas diferentes, Deus fala conosco de maneiras diferentes. E para mim, para esse tempo, fica a lição de que Jesus está comigo. Por maior que seja a sua dor, por maior que seja o seu sofrimento, por mais sozinho que você se sinta,
Jesus se compadece de você, a ponto dele chorar, dele lamentar a morte de alguém que ele mesmo sabia que ressuscitaria dali a alguns minutos. Você não está só, Jesus está com você. Ele chega num ambiente com pessoas tristes, trazendo pessoas amedrontadas, e a postura dele, o movimento dele transforma o lugar. Então Jesus está aí com você e na hora que ele decidir, ele transforma o ambiente. Que Deus te abençoe.